Eu fui assistir um corte de live do Orochinha, porque eu tinha pedido minha comida e não tinha nada de bom pra ver. E eu já não esperava grandes coisas, né? Eu tava com a expectativa bem baixa. Mas pra minha surpresa, foi pior do que eu esperava. O que é bem difícil, porque a minha expectativa já tava bem baixa. O corte que eu assisti foi aquele criticando o Café com Teu Pai. E sinceramente foi triste, assim, não tinha absolutamente nenhuma alma dentro dele. Parecia que ele era um zumbi mesmo, que não tava nem pensando no que tava falando e tava morto enquanto falava. E isso me fez pensar e me fez vir gravar um vídeo, que era um assunto que eu já queria falar há um bom tempo, que é como os streamers e essa cultura de irônias imitadas dos streamers ajudaram, contribuíram muito para destruir o senso crítico da população jovem, e para deixar as pessoas cada vez mais reativas e menos acostumadas com alguém que vem tratar algum assunto com seriedade, com maturidade e uma opinião expressada de forma séria e com vontade, com pau duro. Aqui eu realmente vou falar sobre o Orochinho, porque, é o que eu consumo, é o que eu consumia, consumo não, né, é o que eu consumia na minha adolescência, na minha infância, o que as pessoas que estavam em volta de mim consumiam. Eu lembro de chegar na aula e os moleques falar sobre o novo vídeo do Orochinho, tu viu as novas mitadas e patadas do Orochinho, e porque eu acho que ele realmente é um símbolo, assim, ele é o maior, assim, do meio, e ele é o símbolo, a representação das irônias e das mitadas. Então vai ser sobre ele que eu vou falar, mas isso serve pra todos e não é um ataque pessoal à pessoa dele, por mais que pareça. O Orochinho, quando ele dá as caras na internet, e literalmente dá as caras, porque antes ele gravava vídeo sem mostrar o rosto, ele começa o conteúdo dele com jogos e humor. E cada vez mais ele vai introduzindo ali a opinião dele, até que chega em 2019, que é o auge dele, assim, que ele se consolidou, que o produto Orochinho se consolidou, e que ele é o rei das mitadas e o rei das irônias, e que o conteúdo dele basicamente é opinião. Então a gente tem esses vários vídeos que eu até anotei aqui. Pague para ser amigo do Lucas Lira, um desastre chamado Lucas Rangel, os melhores amigos da Virgínia e toda a saga do Adam TV. Então o modus operandi dele era, ele vinha criticar algum discurso que ele percebia uma falha, uma incoerência. E ela vem com esse papo furado de que... Então, eu vou abrir aqui um Close Friends e vou cobrar R$14,90, porque muita gente não gosta de ver muita bolinha ali em cima. Caralho, que porra de desculpa é essa? E ele utilizava da ironia para reforçar e para evidenciar aquela falha, aquela incoerência, aquela problemática que ele percebia nesse discurso. Ela fala, não, e aí também porque muita gente vem me dar hate na internet. Cara, todo mundo toma hate na internet, literalmente todo mundo. Se Jesus Cristo tivesse um canal no YouTube, ele ia tomar hate. Não tem essa, todo mundo toma hate. Se você for olhar os comentários, tem uma parcela de pessoas que odeiam. Imagina se todo mundo usasse essa premissa pra começar a cobrar dos fãs. Tipo, tem alguns comentários de gente que não gosta de mim. Então eu vou fazer um grupinho fechado, galera. E quem quiser entrar, tem que dar uma mamadinha aqui no pai. Beleza, aí chega 2020 e a forma que as pessoas consomem conteúdo começa a mudar por causa do TikTok e da pandemia. Isso eu explico nos meus outros vídeos. Então não vou me enrolar dando explicação para isso. Mas muda. E paralelo a isso, e nesse início eu não consigo dizer muito bem como um influencia o outro, mas eu sei que com certeza tem alguma relação aí de um retroalimenta o outro. Os youtubers começam a migrar pra roxinha e começam a fazer live, porque eles percebem que faz mais sentido, vale mais a pena, tem como ter mais dinheiro e é mais fácil. E quando ele faz essa mudança pra roxinha, várias coisas vão acontecer. A posição que ele tem nos vídeos, o posicionamento, a postura dele. Porque ele vai estar falando sobre assuntos que ele não tem interesse. Que o envolvimento emocional e o envolvimento que ele vai ter com esses assuntos, com esse conteúdo, com o tema que ele está abordando, vai ser muito menor. Então a postura dele vai mudar. Ele não vai estar numa postura de quem tem um envolvimento emocional com aquilo e quem tem interesse. Então ele realmente vai adotar essa postura de desinteresse, de estar nem aí, de não ligar, de estar chill, de estar, foda-se, essa coisa que cada vez foi crescendo mais. E agora, além de não ter mais o interesse, o empenho e essa postura de quem está interessado em falar sobre aquilo, ele também, por não ir atrás dessas pautas, por não investigar, por não surgir dele e por realmente não ter um tempo para digerir aquilo e pensar sobre aquilo, ele nem sempre vai ter o que dizer. Ele nem sempre, quando ele vê algo, ele vê alguma coisa, ele vê alguém falando alguma coisa, ele nem sempre vai ter uma resposta para aquilo.
Mas ele precisa ter uma resposta, ele precisa falar alguma coisa, porque é o trabalho dele, e 2, ele é o Orochinho. Ele é o Orochinho que se montou em cima das ironias e das mitadas. Então o que ele vai fazer, o Orochinho? Ele vai começar a apelar para uma ironia que não vem com o objetivo de absolutamente nada. Então a ironia vai parar de ser uma ferramenta para intensificar o discurso e vai passar a ser uma armadura, entende? Vai de uma espada para uma armadura. E ele vai se prender nessa armadura toda vez que ele não souber o que falar. Que cada vez vão ser mais vezes, porque ultimamente ele nunca sabe o que falar. E ele sempre vai ficar repetindo essa ironia extremamente sem objetivo. E cada vez mais ele vai apelar para essa ironia desnecessária. Que funciona porque ele realmente é bom nisso, ele realmente é engraçado, ele é um cara naturalmente engraçado. Então isso prende o público. E é fluido, de certa forma, na live dele. Mas é fato, ele vai começar a apelar o tempo inteiro, cada vez mais, para essa ironia recorrente e sem propósito. Terceira coisa, paralelo a isso, vai estar tendo uma mudança na forma que as pessoas reagem a opiniões e a forma que as pessoas têm ligação com a formação das próprias opiniões. Então, as pessoas não vão mais analisar as coisas com senso crítico, isso eu falo no meu vídeo do senso crítico, e todas as opiniões delas vão ser relacionadas à identidade. Então, eu acredito nisso porque eu tô nesse grupinho, eu penso dessa forma porque eu faço parte disso. Isso vai se refletir no público do Orochinho. E o público do Orochinho vai criar uma expectativa agora que o Orochinho não mais dê essa opinião por causa que ele analisou essa coisa de forma racional, e sim porque tá do lado deles. Então o Orochinho vai concordar com isso porque tá do meu lado. E o Orochinho, obviamente, eu não sei o quão conscientemente, percebe isso e começa a deixar de dar opinião. Porque se ele parar e analisar as coisas com senso crítico, ele pode acabar discordando do próprio público. Então ele vai mais ainda apelar só pra ridicularizar, só pra ironia. E isso eu percebo no vídeo do Café com Teu Pai, cara. É uma coisa dolorosa de assistir. Exatamente o que faz um homem parar de comparar, parar de adiar e parar de enrolar uma mulher. blá, blá, Isso que eu vou te blá, mostrar blá, agora blá. é exatamente o que deixa um homem completamente obcecado por uma mulher. mostra Eu o sinto bagulho. muito te dizer isso logo de cara, mas Eu já os quero relacionamentos comprar, de hoje me não mostra. são mais como da geração da sua mãe. Você se dedica, cuida da aparência, é interessante, Pior tem vendedor conteúdo, da história. tenta ser sempre a melhor versão de si Foca mesmo. nos camelos Mesmo mesmo. assim, Conversa da hora. Brutal, apareceu um brutal. Brutal, o Brasil tem acabou com 5 o pé. E eu fiquei do lado do Café com Teu Pai, porque assim, o cara falava uma coisa e o Orochinho ia lá e ironizava algo que o cara não tinha nem dito. Tipo assim, o cara falava uma coisa e o Orochinho criava uma ideia do que o cara tinha dito pra ironizar, e ficava uma coisa tipo, mano, tá doloroso de assistir. Tipo, tu quer me fazer virar de direita, é isso que tu tá tentando fazer. E isso é um reflexo da sociedade, porque a sociedade também tá assim. A sociedade, ela não... As pessoas da internet, elas não ouvem o que tu falam e elas só ironizam eternamente sem realmente compreender o que tu tá falando. E é que nem eu falei, eu percebo como atitudes que nem a do Orochinho e de outros streamers influenciam a forma que as pessoas lidam com opinião, porque hoje em dia tu não pode dar mais uma opinião sem se ridicularizar, sem parecer que tu tá extremamente chill e não ligando e debochando disso. Porque o Orochinho, ele pega essa posição que ele tá de desinteresse nos assuntos que ele tem e adota isso como uma posição de superioridade. E se tu vai dar uma opinião na internet, as pessoas te obrigam a agir assim também. Isso tu demonstra qualquer envolvimento emocional, qualquer interesse, qualquer certeza do que tu tá falando, tu é punido. E sobre essa grande ironia imitada do Orochinho, não é só ele que faz isso, né? Que nem eu falei, é qualquer streamer, e eu percebi como eu mesmo fazia isso. Pra quem não sabe, eu tenho uma conta no TikTok, bem grande assim, e eu gravava vídeos de opinião, e eu percebia como eu tava sendo irônico, e tava brincando, e tava zoando em momentos que eu não tinha vontade, não tinha necessidade, e não cabia, não era cabível. Só que a única forma do teu discurso ser minimamente aceito é tu se ridicularizando extremamente, tu sendo um palhaço e pedindo desculpas pela tua opinião. E a culpa é do Orochinho. Tá feliz? Muito obrigado. E agora entrando numa parte mais psicanalítica, mais freudiana, e tu não tem nenhuma obrigação de acreditar em mim. Mas eu acho que todas essas coisas que estão acontecendo com o Orochinho não são uma onda de azar. É realmente uma manifestação do subconsciente dele. São atos falhos. Atos falhos é quando a gente tem algum tipo de ação que parece sem querer, mas demonstra um desejo, uma mensagem, enfim, do nosso inconsciente.
E tanto esse evento do Fortnite, dele perder 80 mil com o negócio do Fortnite, mostrando algo que ele sabia que não era pra ele mostrar, mas ele esqueceu, enfim, ele não leu. E tanto o... Esses dias eu vi um vídeo também no TikTok que ele deixou a conta, todas as contas do YouTube dele logado no hotel, e ele acabou saindo e esquecendo. Eu acho que isso não é sem querer. Eu acho que isso não é uma coisa do acaso. Eu acho que ele tá insatisfeito com o trabalho dele, eu acho que ele tá insatisfeito com a forma que ele se expressa na internet, e eu acho que ele esconde isso nesse arquétipo de não tô nem aí, sou um cabra preguiçoso, sou um cabra que não gosta de fazer nada, e ele esconde essa insatisfação do trabalho dele atrás disso. E isso se manifesta, toda essa repressão que ele tem com a insatisfação profissional dele, se manifesta nesses atos falhos onde ele constantemente está tentando destruir o próprio trabalho. E mostra como ele não acredita que ele é merecedor disso. Então ele mostra um bagulho que ele não podia mostrar, que impede ele de ganhar 80 mil reais. Por quê? Porque ele acha que ele não merece isso. Ele acha que o trabalho que ele faz não é merecedor de 80 mil reais. Ele vai lá e ele pega e deixa todas as contas logadas, sem querer o caralho. Ele quer que alguém entre naquela merda e destrua tudo isso, porque é o inconsciente dele se manifestando e manifestando a insatisfação profissional que ele tem com esse trabalho. Eu não sei, mano, eu sinto que eu tinha mais... Eu sempre acho que eu tenho mais coisa pra falar. É isso. E a maconha, né? Que, enfim, claramente a maconha tá destruindo o cérebro dele. É isso. Só que a forma... Usar a maconha também é uma forma de tu se destruir, né? Tu se afundar nesse arquétipo de maconheiro é uma forma de tu se destruir e tu acreditar que tu é relaxado quando tu não quer lidar com, enfim, as tuas insatisfações. Tanto que se tu for ver... Já é a história para outro vídeo. Mas é isso. Cara, eu sinto que eu tinha mais coisa pra falar. Eu vou até ver, calma aí.